Fala galera, Rodrigo Rito aqui na área e como de costume vamos fazer a nossa análise semanal. Vamos ver o que o mercado fez na semana passada e o que a gente acredita que ele possa fazer na próxima semana. Mas esse vídeo ele vai ser um pouco diferente. Junto com esse vídeo da análise semanal, eu quero trazer para vocês um pouco do Smart Money, o conceito do Smart Money. Uma, junto com a análise, vamos fazer uma aula do conceito do Smart Money, de Price Action. Eu espero que vocês gostem e fica até o final desse vídeo aí que eu tenho certeza que alguma coisa você vai aprender com esse vídeo. Já estamos aqui no nosso gráfico do Bitcoin, no tempo gráfico semanal. Eu não sei se você assistiu meus últimos 3 ou 4 vídeos de análise semanal, mas se você assistiu, eu tenho certeza que você poderia ter aproveitado esse movimento de baixa. Nos últimos acho que foi há 4 semanas atrás, se eu não me engano, a gente estava, quando o preço estava nessa região, e nós antecipamos o movimento de alta, liquidando o topo da consolidação, trazendo compradores para o mercado, o smart money, acumulando vendas junto com a liquidez desses topos. E aí o nosso alvo era esse fundo no curto prazo, o alvo mais lógico e fácil para você realizar lucro. E aí, esse fundo aqui, que era na zona de US$ 74.500 do Bitcoin. Esse era meu alvo. O preço veio até. Ele passou esse alvo, né? Ele já atingiu aqui até US$ 60.000 aproximadamente. E a gente teve um forte movimento de baixa em poucos dias, né? Uma, duas, 3 semanas, né? 3 semanas o preço ele caiu 40%, né? Se você assistiu os últimos 3 vídeos, se você não assistiu, vai lá, assiste para você ver que eu não estou falando isso porque o preço já aconteceu, mas sim a gente previu isso acontecendo. E foi muito interessante, né? Liquidou, já apareceu em vários noticiários, não sei quantos milhões liquidados. Pessoas que estavam operando comprado aqui no Bitcoin, alavancado, foram liquidadas. E essa é a lógica do Smart Money, né? Ele liquida, ele se posiciona usando a liquidez dos compradores, ele vende para esses compradores no preço alto, e aí ele opera vendido, e ele sai das suas posições de venda, junto com essas liquidez que pessoas estão operando compradas, põe seu stop loss aqui, e eles são obrigados a vender. A Smart Money ele está operando vendido aqui, junto dessas liquidez de baixo, ele precisa recomprar. Qual que é a zona que ele vai recomprar? Possíveis vendedores, pessoas que colocou seu stop loss aqui e tiveram que vender suas posições de compra, e o Smart Money está recomprando deles mais barato. É assim que o Smart Money ele opera. Por isso que o Smart Money adora liquidar a galera, né? E a gente, apesar de ser o varejo, eu prefiro pensar que eu opero igual o Smart Money. Apesar de ser um varejo, não gosto de operar igual o varejo opera. E o que é essa linha azul aqui no meu gráfico? Quando eu venho para o meu tempo gráfico mensal, essa linha azul, ele é o meu breaker block aqui. Ele está no topo dessa vela aqui. Eu vou fazer um vídeo essa semana, o que é um breaker block e o que é um order block. Mas só para você entender esse contexto que nós estamos falando, eu não vou entrar em muita profundidade porque esse vídeo não é para isso. Mas só para você entender o contexto. Um breaker block, ele é isso aqui, ó. O preço, ele já foi um order block, ele liquidou esse topo anterior e ele fez esse movimento de baixo. Isso se torna um order block. A partir do momento que o preço ele viola esse order block, ele tende a encontrar suporte de um order block, ele vira meu breaker block, ele pode encontrar um suporte aqui para o movimento de alta. E se você for ver aqui nessa consolidação, essa consolidação aqui foi justamente dentro desse breaker block, antes dessa pernada de alta. Logo, eu tenho esse breaker block no tempo gráfico mensal.
aqui no meu gráfico, essa linha azul, ela representa o meu breaker block. E aí você vê que ele encontrou um suporte aqui. Eu não estou te dizendo que ele vai encontrar um suporte aqui e vai reverter essa reversão e fazer um movimento de alta. Não é isso. Mas ele tem que encontrar uma resistência aqui. Por isso que eu tenho ela marcada para ver como que o preço vai reagir nessa zona. E realmente, se você cai para o tempo gráfico aqui, ó, de 1 hora, ele vem, olha o pavio da vela. Ele vem, encontra um suporte aqui. Vou fechar isso aqui. Ele encontra suporte. E aí, o que o preço está fazendo agora? Uma retração. Que é muito saudável. Depois de tanta gente sendo liquidada, ele faz uma retração. O preço, a gente precisa entender que ele tem 4 fases. A fase da expansão, quando o preço está expandindo para uma direção, para cima ou para baixo, igual ele fez aqui. Ele expandiu para baixo. Depois de uma forte expansão, muita gente ser liquidada, a gente pode entrar numa nova fase do preço. E qual que é essa fase? Pode ser uma consolidação, pode ser uma reversão ou pode ser uma retração. Eu não sei se o preço ele vai reverter daqui, ou se ele vai ter continuidade baixa, ou se ele vai fazer uma retração, uma consolidação. Logo depois dele fazer essa... Mas como que a gente pode antecipar... Não antecipar, mas como que a gente pode identificar isso? O preço ele fez essa expansão. Fazem 4 dias que nós estamos trabalhando dentro dessa vela. A partir desse momento que ele fica trabalhando dentro dessa vela, para mim ele já é uma consolidação automaticamente. Agora, se ele vai fazer uma consolidação para ter mais continuidade, vai depender. Eu procurar por posições de short aqui no Bitcoin, continuidade baixa, eu quero ver como que ele vai reagir dentro dessa minha zona de Fair Value Gap no tempo gráfico semanal. Se ele voltar para essa zona de Fair Value Gap no tempo gráfico semanal, se ele volta, encontra uma resistência e no tempo gráfico de menor, digamos de 4 horas, ele forma uma estrutura de baixa, eu monto uma posição de venda com o meu alvo nesse fundo e outros fundos aqui para o meu lado esquerdo. Agora, se ele viola essa zona de Fair Value Gap, mas tem que ser no fechamento, tá? Às vezes a vela ainda está aberta, ele está fora da zona de Fair Value Gap, mas nada impede dele formar um pavio e ter uma forte rejeição dentro de uma dessas velas de alta aqui, que são os order blocks. Tem uma forte rejeição e o tempo gráfico semanal ele fechar dentro do Fair Value Gap. Então só o pavio fechou, só o pavio operou fora da zona. E tá tudo bem, o pavio ele vai fazer o estrago, tá? Mas é no fechamento da vela, é no corpo da vela que a gente consegue entender o que o preço está fazendo. Então se ele respeitar a minha zona de Fair Value Gap e no tempo gráfico menor ele me dá a confirmação de venda, eu vou operar vendido acreditando no movimento de baixa. Agora, se ele fecha fora da minha zona de Fair Value Gap, o que isso quer dizer? Possivelmente não vamos ter mais momento de baixa, ou a gente entra numa fase de consolidação maior aqui nesse tempo gráfico, ele vai ficar trabalhando dentro dessa zona, desse topo e desse fundo, ele fica trabalhando dentro dessa região, isso então é uma consolidação, ou o preço, para ele formar uma reversão, para eu acreditar que ele fez uma reversão depois de liquidar essa galera, eu gostaria que o preço ele fechasse acima dessas 3 velas de preta aqui, que é vela de baixa. Se ele fechar, automaticamente isso se torna o meu order block. Ele fechou, ele vai formar o meu order block de alta probabilidade depois de liquidar toda essa galera. Isso quer dizer que o preço fez uma reversão. Eu vou encontrar posições de compra dentro dessa zona, acreditando em movimento de alta contra esses topos anteriores. Não sei ainda o que o preço vai fazer, se ele vai ter mais continuidade. Acabamos de o preço chegar dentro da nossa zona de breaker block. Não sei se ele vai reverter daqui, se ele vai consolidar ou se ele vai ter continuidade. Só acompanhando, eu vou continuar fazendo essas análises semanais aqui
para vocês. Se você está gostando desse vídeo, se você gostou dos últimos vídeos, por favor, se inscreve no canal, deixe o seu like, que toda semana eu vou trazer vídeo da análise semanal e a partir de agora eu vou começar a fazer vídeos sobre order block, fair value gap, como que eu monto as minhas operações, aonde que eu posiciono meu stop loss, como eu vou ensinar você do zero até um trader lucrativo, com os vídeos toda semana nesse canal. Então se inscreve para você não perder nada. Você me ajuda a crescer o canal e conforme o canal ele cresce, eu trago mais vídeo para vocês. A gente se ajuda, né? Então, aqui no Bitcoin, esse é meu posicionamento. Acabamos de ter um movimento de baixa. Se você aproveitou vendas, lindo, maravilhoso, realiza lucro nessa região, porque a gente não sabe o que o preço vai fazer. Se ele for ter continuidade baixa, o meu próximo alvo se torna esses fundos, esse fundo aqui, zona de 49 mil. Acho possível, sim. Não acredito que a gente vai reverter daqui. Se você perguntar a minha opinião, não o que o gráfico está mostrando, mas a minha opinião, eu acredito em mais continuidade baixa no Bitcoin. Eu acredito que o preço vai perder, ele vai vir até essa zona de 49 mil aqui e 500 aproximadamente. Porque acho que no longo prazo a gente está no médio, vamos falar, médio curto prazo, acho que estamos numa tendência forte de baixa no Bitcoin. E o Bitcoin ele não costuma fazer essa reversão depois de entrar no bear market e fazer uma reversão em pouco tempo. Ele tende aqui nessa, aqui ó, aqui foi um bear market, no tempo gráfico semanal ou diário, talvez não no tempo gráfico de 3 meses. Ele nunca perdeu a tendência de alta do Bitcoin, mas no tempo gráfico menor, sim, ele teve uma tendência de baixa. E para ele fazer a reversão, olha quanto tempo ele ficou em consolidação. Desde esse movimento de baixa, ó. Ele fez esse movimento de baixa. Daqui até ele sair dessa zona, que foi mais ou menos aqui, ele demorou 280 dias. Ou seja, 2/3 de um ano aí, mais de 2/3 de um ano em consolidação até ele sair dessa zona aqui, fazer essa reversão. Por isso que eu acredito em mais movimento de baixa de Bitcoin ou consolidação. É até interessante a gente olhar aqui, que foi a última, dentro dessa pernada de alta no tempo gráfico aqui, nessa última pernada de alta que o Bitcoin teve, última tendência de alta, é interessante a gente estudar isso aqui, ó. Olha essa, o Bitcoin está numa tendência de alta no tempo gráfico maior, isso não tem dúvida. Mas no tempo gráfico mensal, semanal e diário, eu acredito numa tendência de baixa. E se você olhar aqui, ele fez exato um movimento muito parecido, um forte movimento de baixa, liquidando todo esse pessoal aqui embaixo. E tá vendo depois que ele faz um forte movimento de baixa, ele demorou para vir liquidar esse fundo aqui? Porque o preço ele ficou consolidando dentro dessa região. Essa foi a nossa zona de consolidação. E é exatamente o que eu estava explicando para vocês agora. Depois de um forte movimento de baixa, muita liquidez, ser muita gente sendo liquidada no mercado, ele tende a entrar numa zona de consolidação. Você até pode vir montar uma posição de short aqui no tempo gráfico menor, tudo bem, mas tá vendo? Ele demora para perder esse fundo aqui. E a partir do momento que ele perde esse fundo, ele forma essa reversão, que é ele forma um V-shape, né? Um shape em formato de V. Cai, consolida e logo sai dessa zona aqui. Isso que eu estava explicando para vocês, fechar acima da vela de baixo aqui, isso que forma uma reversão. Por isso que a gente precisa agora esperar e ver o que o preço vai fazer daqui em diante, nos próximos dias e semanas. Esse price action aqui ele é muito interessante. Bom, aqui no Bitcoin ele é isso. Vamos aguardar os próximos capítulos para ver o que o preço ele vai fazer. E aí eu vou acompanhando, eu vou atualizando aqui vocês com esses vídeos semanais. Agora, vamos para o nosso DXY.
que é o dólar. Antes de eu entrar em qualquer ativo aqui, que é euro dólar, libra dólar, eu sempre começo com DXY. Por quê? Porque ele fala qual que é a tendência do dólar, né? Se o dólar tem uma tendência de baixa, se o dólar tem uma tendência de alta, se ele está consolidando. Se o dólar tiver numa tendência de baixa, eu vou operar comprado no euro dólar ou libra dólar, de acordo com o gráfico mais tiver mais de acordo com a minha estratégia. Se o dólar tiver numa tendência oposta, de alta, se o dólar tiver numa tendência de alta, eu vou operar vendido no euro dólar. Por isso que eu sempre começo minha análise no dólar para ver se tem alguma coisa que eu consiga tirar desse gráfico e aí sim montar minhas operações nos outros gráficos. Bom, aqui no dólar a gente está numa consolidação depois que a gente fez um forte movimento de baixa aqui no começo do ano passado, até o meio do ano passado, tá vendo? A gente teve muita volatilidade no começo do ano e o preço entrou uma forte consolidação aqui. Está há aproximadamente 8 meses em consolidação. E toda vez que a gente vem para o topo do movimento, a gente rejeita e vem para o fundo. A gente vem para o fundo do movimento, liquida o fundo, rejeita e vai para o topo. Isso é uma forte consolidação. E é isso que eu tô. Como o ano acabou de começar e a gente teve esse forte movimento de baixa, não está confirmado ainda, não tenho certeza. Eu preciso que o preço ele tenha mais força nesse movimento aqui, invalidar mais meus pontos de interesse aqui para confirmar essa reversão. Mas eu acredito sim que isso possa ser uma manipulação, liquidando o fundo para a gente reverter essa tendência aqui no dólar e aí o dólar ter um movimento de alta. Não está confirmado ainda, mas é uma das coisas que eu tenho em mente que pode estar se desenvolvendo. A gente fazer essa manipulação e reversão e aí meus alvos vai ser esse topo e esse topo. Ou o preço pode estar apenas fazendo uma retração dentro desses 3 velas de alto, que se torna a zona de order block, para continuar o movimento de baixa. O dólar vem num movimento de baixa e a gente está entrando numa consolidação. Então, pode ser sim que o dólar continue nesse movimento de baixa, mas nessa semana, no curto prazo, eu acho que a gente está mais bullish do que bearish no dólar, porque depois a gente liquidar esse fundo aqui, a gente meio que formou uma reversão. Por que meio que formou uma reversão? A gente invalidou essa vela de baixa e a gente está expandindo para cima. Então eu estou mais bullish do que bearish. Os tempos gráficos já estão fechando acima dos topos anteriores. Então eu acho que nessa semana, eu acredito que nessa semana minhas operações nos outros pares vai ser vendendo e operações de compra em dólar. Mas depois a gente vai cair no tempo gráfico ali do euro, eu vou falar um pouco mais. Mas no curto prazo, o que eu tô vendo aqui no começo da semana? Essa semana a gente vai ter NFP. NFP é os dados dos Estados Unidos sobre o desemprego. Tem muito impacto no mercado. Semanas com NFP, elas tendem a ser muito voláteis e muita manipulação acontecendo. Aqui no tempo gráfico de 4 horas no dólar, a gente tem esse range, que é o fundo do range, topo do range. A gente liquidou esses topos nivelados e a gente fechou dentro do range. A gente pode estar formando uma leve tendência de baixa aqui no tempos gráficos menores. E aí meu alvo vai se tornar esse fundo aqui, ó. Quando a gente vem para o tempo gráfico de 1 hora, tá vendo esses fundos nivelados? Depois a gente liquidar esse topo aqui e formar essa leve tendência de baixa. E eu tô dependendo como a segunda-feira ela se desenrolar, eu vou operar comprado no euro, no curto prazo, tá? Não tô acreditando, não tô falando no final da semana, até o final dessa semana aqui, que
estamos entendo, e a semana que vem, não tô falando que o dólar vai cair, tô falando no curto prazo, nos próximos 2, 3 dias, e eu acredito que o preço ele possa fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai vir, esse Fair Value Gap no tempo gráfico de 1 hora vai mandar o preço para baixo, a gente vai liquidar esse fundo nivelado, e aí eu vou ficar de olho como que o preço vai reagir depois dele liquidar esse fundo nivelado aqui no tempo gráfico de 1 hora. Se a gente vai formar uma reversão para ter uma continuidade de altas, a gente vai fazer isso só para liquidar esses fundos aqui no preço descontado dessa pernada de alta. Ele vem, liquida dentro de uma zona de desconto e ele continua essa tendência de alta. É o que eu acredito que vai acontecer, mas eu vou dia após dia para ver se isso vai se confirmar. Mas é isso que eu acredito que o preço vai fazer. Na semana seguinte aí que a gente fizer o próximo vídeo, a gente vê se foi isso que desenrolou. E eu vou te falar o porquê que eu acredito nisso. Porque depois que aqui no tempo gráfico diário, depois que a gente liquidou esse fundo, a gente fechou acima dessa vela de baixo, a gente deixou esse Fair Value Gap no tempo gráfico diário. E o que aconteceu essa semana? Essa semana que o pior dia da semana, que foi a segunda-feira, ela teve uma expansão. Foi um dia de alta, de expansão. Depois disso, a gente consolidou dentro dessa zona. E como que eu gosto de operar essa consolidação aqui depois de uma expansão? O preço vem, se eu acredito em movimento de alta, o preço vem, liquida o fundo dentro da minha zona de interesse, que é esse Fair Value Gap, e aí ele continua, ele faz isso aqui, ó. Porque o preço ele não teve muita força nesse momento de alta. Ele tá expandindo, mas tá expandindo devagar. Então eu acredito que ele vai gerando liquidez aqui com esses fundos aqui. Aí o preço vem, liquida. Ele vai vir, vai liquidar esse fundo, forma uma reversão e ele continua. E isso se torna o quê? Order block. Porque ele vai vir, liquidar o fundo e aí continuar o movimento de alta contra esses topos. E é assim que os order blocks eles são formados, depois de uma forte liquidação no mercado. Esse vídeo não é só o vídeo da análise semanal, tá? E do que aconteceu semana passada. Esse é um vídeo um pouco de aula do Smart Money. Tá vendo isso aqui, ó? Essa pernada de alta, esses fundos nivelados aqui. Eu ia adorar se o preço ele viesse, liquidasse, formasse a reversão e aí eu poder operar comprado no dólar. E é isso que eu acredito que vai acontecer. Se vai acontecer ou não, vamos esperar dia após dia para ver se isso vai se desenrolar. Se eu tô vendo isso no dólar, no euro eu tô vendo a mesma coisa, só que o inverso. Aqui no tempo gráfico diário, deixa eu fechar algumas coisas. Aqui, ó. Tempo gráfico diário, euro. Essa caixa preta aqui é a minha zona de breaker block. Mesma coisa que eu mostrei no Bitcoin, é o que está desenrolando aqui no euro. Ele veio, liquidou esse topo, fez um movimento de baixa. Isso era um order block. O preço violou essa zona. O preço, quando ele faz a retração aqui, ele tende a encontrar um suporte. Se é isso que o preço vai dar força no movimento de alta aqui no euro, da continuidade de alta, eu não sei. Mas eu já estou antecipando uma retração ou no curto prazo uma reversão no tempo gráfico menor, dentro da minha zona de breaker block. Então eu vou operar comprado no começo da semana no euro. A gente liquidou esse fundo. Uma dica: se você quer operar usando o conceito do Smart Money, uma das coisas que você pode fazer por você esse aqui é um tempo gráfico diário. Uma das coisas que você pode fazer por você é ficar bom no fechamento tempo gráfico diário. Porque de acordo com como o tempo, como o diário fechou, a vela do diário fechou, ela já fala como que o próximo dia ele vai se desenrolar. Vou contextualizar isso aqui. Tá vendo que esse gráfico, essa vela aqui diária, ele liquidou essa mínima e esse swing low, essa mínima aqui, dentro do meu
zona de breaker block, ele liquidou e ele fechou acima dessa vela preta aqui. O que isso quer dizer? No curto prazo, eu estou mais bullish no euro do que bearish, porque a gente liquidou essa mínima, fechamos acima dessa vela, formando o nosso order block. A gente vai usar esse order block para montar posições de comprado até onde? Curto prazo, alvo do curto prazo, esse fair value gap aqui, ó. A mesma coisa que eu mostrei agora no dólar, aconteceu algo parecido aqui no euro. O semanal, a vela do semanal abriu, essa é a segunda-feira, ela operou para baixo, e o que a gente fez depois? Consolidou. Porque a gente trouxe vendedores para o mercado e o que eles fazem? Eles consolidam o preço. E as pessoas que estão operando vendida, elas, o preço ele veio, liquidou. Aqui agora estamos no tempo gráfico de 1 hora. Ele veio, liquidou essa mínima aqui e formou a nossa reversão. E aí que eu operei comprado na Libra na sexta-feira. E eu vou mostrar minha operação para vocês depois. Ele veio, liquidou essa mínima. E qual que é o meu alvo? Esse topo e esse topo nivelado, que é a máxima da semana anterior. Tá vendo que o preço ele sempre move, ele sempre atrai liquidez para o mercado? Como que foi o price action da semana aqui no euro? O tempo gráfico semanal começou aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é sexta, esse aqui é segunda. Essa é a abertura do semanal. Ele abriu, fez um leve movimento de alta e caiu forte. E deixando o quê? Topos nivelados. O que o varejo ele faz? Ele vê isso aqui como uma resistência. Então, eles começam a montar posições de venda, e o stop loss tudo aqui em cima. Ó. Aí o que o preço faz? Ele consolida. E aí as pessoas acreditando no movimento de baixo, vai montando operações de venda, stop loss aqui. O smart money mostra que o preço vai continuar caindo, ele faz esse movimento de baixa, liquida esse topo e ele faz o que? A reversão. E para onde que ele vai? Liquidando todos os stop loss, essa liquidez de mercado aqui. No curto prazo, resumindo, euro, eu vou operar comprado no começo da semana, com o meu alvo nesse topo nivelado aqui, que é minha zona de fair value gap no tempo gráfico diário aqui, ó. Esse é meu fair value gap, tempo gráfico diário, que é a confluência junto com esse topo nivelado no tempo gráfico de 1 hora. Eu vou operar comprado no começo da semana até essa zona. Vou fechar minha operação junto com esses stop loss aqui, com essa liquidez do mercado. Eles vão ter que recomprar as suas posições de short, o varejo, e eu vou estar vendendo para eles no curto prazo. Agora, se a gente vai formar uma reversão daqui para continuar baixa, é isso que eu vou ficar de olho. Se a gente, no tempo gráfico menor, a gente forma uma reversão, ou se o tempo gráfico, ou se ele vem, acha suporte aqui, ele liquida essa galera, mas ele acha suporte e continua o movimento de alta, fechando fora da minha zona de fair value gap. Se ele fechar para cima, aí eu acredito que a gente vai continuar o movimento de alta no euro, e aí o meu alvo se torna esse topo aqui, esse topo, esse topo. Agora, se ele rejeitar depois de liquidar esses topos, aí o meu alvo, aí eu vou operar vendida, e meu alvo vai ser esse fundo e esse fundo. Então é isso que eu estou vendo no dólar, no euro dólar. Curto prazo, alvo topo nivelado, rejeitou, opera vendido. Não rejeitou, continuou o movimento de alto, opera comprado junto com alvo nos topos ali. Como essa vai ser uma semana de alta volatilidade por causa do NFP, notícia de alto impacto nos Estados Unidos, temos que tomar cuidado, operar com cautela,
porque provavelmente vamos ter muita volatilidade no mercado essa semana. Agora, Libra, onde que eu montei minha posição de compra na Libra foi aqui, ó. Foi aqui. Algo muito parecido com o euro, mas a Libra ela teve um movimento de baixa muito mais forte do que o euro. Logo, depois que eu identifico o ativo que está mais fraco, o normal seria operar comprado no euro, né? Porque a Libra está mais fraca. Mas, já, como a gente teve uma forte reação, uma reação de reversão muito mais forte do que no euro, você vê que o preço ele expandiu com muito mais força no movimento. Tem várias maneiras de você identificar isso. Mas uma, depois eu faço um vídeo explicando para esse vídeo não ficar muito longo. Mas depois que o preço ele teve essa reversão aqui, depois ele liquidar a mínima do dia anterior e montar essa reversão, eu montei uma posição de compra aqui, com meu stop loss abaixo do breaker block aqui, essa vela de baixo, de branca. Essa, eu coloquei meu stop loss aqui abaixo, minha compra aqui. Quando você vê aqui, parecia que eu estava colocando o alvo aqui nesse topo. Mas só foi uma projeção que eu fiz. Caso a gente formasse, e se fosse um fundo de mais longo prazo, eu deixaria meus alvos aqui. Mas eu fechei minha operação. Eu fechei bem no final do dia aqui, depois dele liquidar. E foi uma operação que deu, acho que 2-1, se eu não me engano. Deixa eu ver. Essa operação, ela me rendeu... Acho que foi 1.9, se eu não me engano. Que meu stop loss estava aqui. Stop loss aqui. Eu vendi mais ou menos aqui. Mas a minha compra ela foi um pouco mais abaixo. Ela foi aqui, ó. Foi aproximadamente quase 2-1 nessa operação. E vou continuar operando comprado aqui na Libra ou no euro. Até a gente formar uma reversão no curto prazo. Bom, essa é a análise semanal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, que toda semana a gente vai ter esse tipo de vídeo. E até a próxima.